Fala, gente. Tô meio sumido aqui no Instagram, mas hoje tive uma tarde livre. Não sei se está ouvindo aí barulho de vaca, barulho de passarinho. E aqui atrás, literalmente, o oceano. A gente está num retiro que a gente vem participando há alguns anos, um encontro de amigos multicultural e temos a honra de estar aqui com alguns representantes de alguns países e tendo um tempo de reflexão, de meditação. E aqui estava agora sozinho, literalmente, os irmãos foram em outros lugares, eu aproveitei para ficar sozinho, foram passear. E eu estou aqui, se fosse possível, olhando aqui à frente, literalmente eu olharia para o Brasil. Se eu pegar uma canoinha agora aqui e ir reto, de alguma forma, eu corro o risco de chegar no Brasil. E a gente meditou sobre tanta coisa aqui. Nosso tempo aqui está acabando, eu estou indo embora essa madrugada, ainda tenho uma passada por Portugal. Aqui é uma ilha, é uma ilha de Portugal, mas fica bem longe do continente, né? A gente está aqui a 3 horas de voo de Portugal e a 4 horas de voo dos Estados Unidos. A gente está literalmente no meio do oceano, assim, e tá frio, obviamente, mas a gente está indo embora amanhã. Eu estou indo embora amanhã. Ainda continuo parte da minha viagem em outros lugares, inclusive Portugal. Visito meus irmãos lá na Inglaterra, prego em alguns lugares e tenho aqui vivido algo muito bonito, assim. Tempo de muita reflexão, tempo de muita meditação. Nesse banco onde eu estou agora, tive a honra de sentar aqui com alguns amigos e poder conversar sobre coisas tão profundas. E ontem à noite nós tivemos uma devocional aqui e agora aqui do nada assim, falei, vou repartir isso com alguém, se faz sentido. Olhando para o meu país aqui, olhando para o lugar de onde eu fui formado e lugar que tanto me abençoou. Então, a propósito, coloquei aqui o boné do Ayrton Senna, que é uma das marcas aí do nosso país, e orando a Jesus para que, de uma vez por todas, ou de forma obviamente gradativa, as pessoas consigam entender o Evangelho a partir das suas afeições, o Evangelho encarnado. E nós meditamos sobre muitos textos, mas quero ler com vocês rapidamente o texto, a primeira carta de João, o versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos em nossas mãos e nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Proclamamos a vocês a vida eterna. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quanta coisa aqui, né? E isso faz coro com o Evangelho escrito por João. No capítulo 1, quando João diz que Jesus, né, é o Cordeiro de Deus, ele tira de fato o pecado do mundo, mas quando João olha para Jesus, João diz, esse é o verbo que se fez carne. E ele habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como glória do unigênito. Aqui João já vai dizer que ele viu, João vai dizer que ele contemplou, João vai dizer que suas mãos apalparam a vida, João vai dizer que
aquilo foi uma manifestação, aquilo foi um testemunho, aquilo foi uma proclamação, mas no versículo 3 ele vira como quem diz assim: e tudo isso acontece para que vocês tenham comunhão conosco. Parece-me aqui que o efeito, né, de tudo isso que nós vimos e ouvimos em Jesus é para que no fim a gente possa também ver, ouvir, testemunhar, apalpar, relacionar e transformar tudo aquilo que era uma palavra no sentido de coisas que a gente escutava numa manifestação plena e absoluta, como foi com Jesus. Aquilo que era um verbo, aquilo que nós temos como palavra, aquilo que se fala e que se ouve, agora em Jesus toma forma de homem. Aquilo que era ouvido agora anda e visita os lugares mais estranhos, surge de um lugar diferente, nasce em Belém, vive sua infância no deserto, período de adolescência e fase adulta em Nazaré. Aquilo que era uma palavra agora permite ser tocado, aquilo que era uma palavra agora pode ser abraçado, aquilo que era uma palavra vê, sente, se compadece. Diversas vezes o texto bíblico vai dizer que Jesus se compadeceu, Jesus chorou, Jesus permitiu-se ser tocado, permitiu-se ser beijado, tanto no rosto quanto nos pés. E o João está aqui, parece que nos ensinando que tudo isso que Jesus fez foi para que a gente pudesse, obviamente, o ver, mas que agora, na obra do Espírito Santo, a gente pudesse também manifestar essa virtude, não como quem tem algo a se dizer. Nós temos algo a dizer, mas não é só como quem tem um anúncio a ser proclamado, mas essencialmente aqueles que carregam essa palavra, que de fato encarnaram essa palavra, de fato foram tomados pela plenitude do Espírito e agora conseguem ver como Jesus vê, conseguem ouvir como Jesus ouviu e ouve, conseguem tocar e ser tocados como Jesus foi e como Jesus toca, conseguem abraçar, conseguem perceber o outro numa forma espiritual, mas de uma forma afetiva e conseguem revelar a Jesus. Conseguem revelar a Jesus mesmo que não seja preciso dizer nenhuma palavra. Conseguem revelar a Jesus quando estão em outra nação e não dominam a língua. Conseguem revelar Jesus quando preferem se calar, preferem ouvir. Mas também revelam Jesus falando sobre ele. Mas não é só falando sobre ele, é mais falando como ele, né? É mais falando como ele fala, com a sua doçura e, obviamente, com a sua ira, quando é necessário. Uma ira sem pecado, mas não deixa de ser ira. E tudo que a gente tem produzido ao longo desses tantos anos, que eu ainda considero a primeira fase da nossa vida ministerial, acho que eu estou vivendo um momento transicional, talvez indo para uma segunda fase. Mas tudo aquilo que a gente trabalhou numa primeira fase ministerial, nesses primeiros anos, visitando tantos lugares e conhecendo tanta gente e lendo e sendo lido, o desejo do nosso coração é que cada vez mais o Brasil consiga perceber que não é pelos nossos números,
não é pela quantidade de pessoas que a gente encontra, não é pela quantidade de pessoas que a gente reúne, não é pela quantidade de pessoas que nos escutam, quantidade de pessoas que nos seguem, não é pelo tamanho do nosso prédio, não é pelo tamanho da nossa conta bancária, não é pela grandiosidade dos nossos eventos. Eu, desse lado do oceano, percebo um clamor aqui. E acho que a igreja brasileira é responsável por poder anunciar algo com vida, de poder devolver para essa parte do globo aquilo que chamamos europeus, o evangelho afetivo. Não que aqui não seja, pelo contrário, aqui há muito mais afeto do que se fala, né? Às vezes a gente pinta um quadro muito equivocado da igreja aqui na Europa. Mas eu acho que a igreja da Europa, ela produziu conteúdos ortodoxos, conteúdos extremamente confiáveis, extremamente profundos. Há aqui centenas e milhares de pessoas que produzem teologia e produziram teologia ao longo da história. E há aqui muitas pessoas que participaram daquilo que chamamos missões modernas, daquilo que alcançou tantos lugares e que inclusive alcançou a América, né? Tanto a América do Norte quanto a gente, a América do Sul. Mas a igreja da Europa, ela já viu uma igreja aliançada com o poder, ela desfrutou de muito clamor, de posicionamentos gigantescos, de recursos infinitos, vamos colocar assim, de prédios gigantescos e de tudo o que aparentemente a gente considera um sucesso. E foi mesmo. E é ainda. Mas eu acredito que nós temos algo a oferecer. E acredito que aquilo que é de mais caro, aquilo que a gente possui, que é de maior valor, sendo brasileiro, é a nossa capacidade de se compadecer e aquele olhar para o irmão, aquela capacidade de abraçar, de acolher, capacidade de participar com o que antes era do outro e passa a ser nosso. E nós temos vivido aqui esses dias, eu encerro essa pequena meditação, que nem é tão organizada, mas é aquilo que está no meu coração, orando aqui e olhando para a minha nação como quem diz, realmente chegou a hora da igreja brasileira assumir a sua responsabilidade e parar de trabalhar para que os nossos prédios aumentem de tamanho, parar de trabalhar para que a gente seja reconhecido ou conhecido no país e fora do país. Eu não acho que isso é de todo ruim, mas tenho medo de quem faz por isso, de quem atribui o avanço do evangelho com números, quem diz que toda árvore sadia produz fruto. E Jesus diz que nós seremos conhecidos pelos frutos, mas ele não diz que nós seremos conhecidos pela quantidade de frutos. Talvez Jesus esteja dizendo que nós seremos conhecidos pela qualidade do nosso fruto, por aquilo que a gente plantou na vida de muitos irmãos ou na vida de poucos irmãos, mas que o fruto é belo, é doce, é saudável e mais, é um fruto sadio que tem semente.
Agorinha eu comia um fruto muito doce, agora, literalmente. E eu fui com toda a cautela morder assim o fruto, porque obviamente ninguém gosta de engolir semente. E quando eu descasquei aquele fruto, que parece muito com uma mexerica, tem outro nome, ela não tinha semente. Ela era uma fruta bem barata, a gente podia comprar centenas delas, mas ela não tinha semente. E, e tudo isso está, ao meu ver, muito conectado. Eu acho que chegou na hora da gente produzir frutos. Frutos que tenham semente. Frutos que possam germinar, frutos que vão continuar, né, os nossos filhos, o nosso legado, a essa teologia que temos chamado teologia do afeto. Teologia preocupada com a exposição clara das Escrituras, a exposição profunda das Escrituras, uma teologia que se importa com a hermenêutica, que se importa com a exegese, mas para além de tudo isso, que é importante, uma teologia que está compromissada de se tornar a mensagem, como os antigos diziam, né? Nós somos a Bíblia que os outros leem. E mais, nós somos a Bíblia que as nossas esposas leem. Nós somos a Bíblia que os nossos filhos leem. Nós estamos entregando as sementes para que as novas gerações tenham ainda um ambiente mais sadio, mais saudável para abençoar todas as nações. Para poder dizer para todas as nações que o que nós temos de melhor não é o nosso número, não é nosso poder, não é a nossa conta bancária. O que nós temos de melhor são as nossas afeições, são os nossos amigos, são as pessoas que nós amamos, são as pessoas que nos amam, são as pessoas que dariam a vida por nós, assim como nós daríamos a nossa vida por elas. E eu estou no coro de João. Nós vimos, nós ouvimos, nós testemunhamos, nós fomos encontrados por Jesus. Isso afetou a nossa vida por completo. E agora nós temos um compromisso de poder mostrar para as pessoas que o nosso Deus não é uma ideia, nosso Deus não é uma invenção, e nosso Deus não tem a preocupação de ganhar o debate, mas de manifestar a sua glória, seu amor, sua bondade, sua fidelidade. Eu estou muito contente aqui, vocês não têm noção do que eu tenho vivido aqui, especialmente porque não estou sozinho, né? Especialmente porque tenho muitos amigos aqui de muitos anos, especialmente o Rafa, com quem tenho uma relação há quase 18 anos. Alguém que tenho visto o fruto, alguém que tenho acompanhado desde a adolescência, alguém que eu consigo ver o fruto do Espírito todos os dias na vida dele, amadurecendo e crescendo e dando muitos outros frutos. Então eu fico por aqui, ficou mais longo do que eu queria, mas que a gente possa ser uma bênção e que se faz sentido, você pode comentar, perguntar e a gente conversa mais sobre isso. Um abraço.